Abra sua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1, e o título dessa mensagem é Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Pai, a tua palavra seja aplicada aos nossos corações nessa manhã e que todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Ao longo dessa série, nós já pregamos duas mensagens anteriores em que nós falamos sobre os nãos de Deus. Porque se você for olhar, os 10 mandamentos sempre começam com não, não, não. E nós desfizemos o mito de que quando Deus diz não é porque Ele está querendo nos privar, Ele está querendo tolher a nossa vida. E os nãos de Deus, quando Deus dá não para as nossas vidas, esses nãos de Deus, eles existem não para roubar nossa alegria, nosso entusiasmo pela vida, mas para proteger. Assim como você que é pai e mãe, muitas vezes você diz não para o seu filho, não porque você querer tolher o seu filho ou tirar o prazer dele em alguma atividade, mas é porque você sabe, como pai e mãe, já mais experiente, mais vivido, que aquela atividade, aquele caminho pelo qual o filho está enveredando ali, ou aquela atividade que ele está fazendo, não é bom para ele. E aí você barra e diz não. Por exemplo, quando a criança está gripada e ela quer tomar banho na piscina, que vê os amiguinhos tomando banho na piscina, e você diz não. Hoje não pode, porque não está liberado. E você não está tirando a alegria dela, mas você está querendo poupá-la de algo pior. Assim, muitas vezes, também são os não de Deus. Deus diz não para nos poupar de algumas coisas ruins na nossa vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui foi que a lei de Deus, ela vem não para nos impedir ou nos engessar diante de mandamentos, mas a lei de Deus, na verdade, ela é posterior à graça, porque quando Deus dá a lei, antes de Deus dar a lei para o povo, a graça do Senhor já tinha se manifestado na vida deles por meio da libertação do Egito. Deus só deu a lei posteriormente à libertação do povo que estava escravizado no Egito. Então, a graça de Deus, o favor de Deus, manifestou-se na vida do povo anteriormente a ele dar os 10 mandamentos. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, Deus está, em outras palavras, dizendo, olha, eu já libertei vocês, eu já tirei vocês do cativeiro, agora eu quero ensinar vocês a viver. Porque quem está escravo não tem poder sobre as suas decisões, não tem capacidade de escolha. Por quê? Porque ele está debaixo de um jugo. Então ele não pode escolher entre fazer e não fazer. Um escravo no Egito, ele não poderia escolher e dizer, hoje eu não estou a fim de trabalhar e eu não vou trabalhar. Não, ele era obrigado, ele não tinha poder de escolha. Quando Deus liberta o povo, Deus agora coloca esse povo numa condição de decidir a sua vida e o seu destino. Só que como eles viviam debaixo de um jugo de escravidão, e agora eles estão diante de uma liberdade que muitas vezes eles não sabem nem como agir, não sei se você já prestou atenção, é uma coisa que é muito comum quando você contrata uma secretária. E aí você dá a ela um tratamento mais humano. Só que ela não está acostumada a ter aquele tratamento humano. Ela sempre foi acostumada a trabalhar em casas em que ela era subjugada, em que ela era muitas vezes maltratada e humilhada. E aí quando você contrata aquela pessoa e você começa a tratá-la de uma forma diferente, o que é que acontece? Ela fica surpresa, ela não sabe nem como agir diante daquela nova realidade, diante daquela nova situação. E você, às vezes, querendo agradar, querendo ajudar, querendo abençoar, você começa a presentear, dar coisas e tudo. E a pessoa, por não estar acostumada com aquela situação, ela muitas vezes começa a abusar daquela situação. Por quê? Porque ela não aprendeu a viver naquela situação. E
o povo saiu do Egito, escravizado, e Deus agora coloca eles para entrar numa terra prometida e a viver em liberdade. E agora Deus então diz, agora vamos aqui, eu vou dar a vocês agora a forma, ensinar vocês a viver. Então o objetivo dos 10 mandamentos é esse, não é tolher, não é privar, mas é de ensinar pessoas que estavam recentemente escravas a viver em liberdade, com parâmetros, com norte, com rumo, como uma espécie de bússola para as suas vidas. E os 10 mandamentos, eles trazem princípios que são aplicáveis, que são replicáveis, não apenas para o povo de Israel, mas para as nossas próprias vidas. Então, quando hoje estamos ministrando sobre os 10 mandamentos, nós estamos dizendo o seguinte: isso não é lei do Antigo Testamento, mas Deus tinha princípios que ele trouxe para o povo, e que esses princípios, se nós pudermos extrair os princípios, porque eles são atemporais, os princípios, aquilo que é uma verdade, ela é verdade hoje, ela é amanhã e ela é depois. Ela é verdade aqui no Brasil, na China, na Índia, no Japão. Ou seja, os princípios de Deus, eles são aplicáveis. Por isso que a palavra de Deus, ela se renova dia a dia. Ela não fica velha. Por quê? Porque ela não tem simplesmente uma regra de costumes que se aplica a uma determinada época e uma determinada cultura. Não. Ela tem princípios, que esses princípios são replicáveis em todo o tempo e em todas as culturas. Amém? Até aqui deu para entender a questão dos 10 mandamentos? Então nós vamos entrar propriamente dito no primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, querido, ele é a base de todos os outros. Porque se ele não existe, se a gente quebra, se ele for quebrado, todos os outros perdem o sentido. Por isso que ele é basilar, ele é fundante, ele é elementar para que nós possamos entender aquilo que Deus quis dar por meio dos 10 mandamentos. Agora imagine a cena. O povo está diante do monte Sinai, o monte treme, começa a ter relâmpagos, trovões, fumaça, e Deus começa ali, naquele evento, estabelecer uma aliança para com o povo. Ele não começa dizendo o que ele quer, ele começa dizendo quem ele é. E aí ele diz para o povo: eu sou o Senhor, o seu Deus. E aí depois que ele diz quem ele é, aí ele lembra o povo o que é que ele fez por eles. Ele diz: que te tirei da terra do Egito. Só depois que Deus revela quem ele é e o que ele fez pelo povo, é que ele agora começa a apresentar o primeiro mandamento. Então, a obediência, na verdade, ela nasce aqui de um relacionamento. Primeiro, Deus está dizendo o seguinte: eu sou o teu Deus e eu fiz isso por você, eu te tirei, eu estou querendo estabelecer um relacionamento com você. Então, a obediência para comigo não vai ser uma relação impessoal, mas vai ser uma relação pessoal. Nós vamos estabelecer um mandamento, e que esse mandamento você vai obedecer esse mandamento não por imposição, mas por um relacionamento. É como um casamento. Num casamento, um cônjuge faz o que faz pelo outro, não por imposição, mas faz por amor, porque você ama, você quer o bem, você quer agradar. O que te motiva a fazer o que você faz é o sentimento, é o amor, é o compromisso que você tem com aquela pessoa. Então, ali existe um relacionamento. Por isso que existe fidelidade, por isso que existe reciprocidade. Amém? Amém. Por que que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim? Primeiro, não terás outros deuses, porque Javé, Jeová, como você queira, é o único Deus verdadeiro. Em Êxodo, capítulo 3, no versículo 14, ele disse o seguinte: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Moisés, quando perguntou a Deus qual era o seu nome, a única resposta que o Senhor disse para ele foi: diga que o eu sou te enviou. Deus se apresentou como eu sou. O nome está ligado ao verbo
Yah, que tem o sentido de ser e estar. Quando Deus diz para Moisés, eu sou, ele se apresenta por meio de uma palavra que tem o significado de ser, de estar. Ou seja, eu sou o eterno, aquele que existe por si mesmo, o Deus que está presente na vida do seu povo. É isso que Deus diz para Moisés. Quando você for falar com o faraó, diga que o eterno, o Deus que está presente com o seu povo, o Deus que existe por si mesmo, é Ele que está te enviando. Então, nós precisamos entender que Deus ele começa a estabelecer aqui um ponto muito importante. Ele se mostra como o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque Moisés, ele vai libertar o povo e ele vai falar com o faraó. E no Egito havia uma infinidade de deuses. Por exemplo, no Egito tinha o deus Baal, que era considerado o deus da chuva, das tempestades e da fertilidade. No Egito tinha o deus Ra, que era o deus Sol. No Egito tinha Yan, que representava o mar. E Deus, quando ele diz, diga lá que eu não sou nenhum desses, diga que eu sou, está te enviando. Ou seja, Deus ele não é o Deus da chuva, mas ele manda a chuva. Deus ele não é o Deus Sol, ele criou o Sol. Deus ele não é o Deus do mar, mas ele estabeleceu limites para o mar. Então, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, eu não faço parte da criação, eu sou o Criador. Essa verdade que Deus quer que fique entendida na mente do povo. E ele verdadeiramente é o Criador, porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Salmo 24, 1 diz, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Eu criei, eu tenho, é isso que Deus está dizendo, eu sou o dono da terra, eu sou o dono de tudo, porque eu sou o Criador. Que é o dono de algo, é alguém que cria aquele objeto, aquela coisa. Então Deus se apresenta aqui como o Criador para se diferenciar de todos os ídolos. Por quê, pastor? Porque os ídolos, irmãos, eles são apenas obras das mãos humanas, tantos que eles precisam ser carregados. Se você for lá no Salmo 115, no versículo 4, olha o que aqui está dito. Os ídolos das nações são prata, ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. O som algum lhe sai da sua garganta. Por isso que Deus não está dizendo aqui, não terás outros deuses maiores do que eu. Não. Por quê? Porque para Deus não existe concorrente. Ele diz simplesmente, não terás outros deuses diante de mim. Porque não existe a possibilidade de ter algum outro Deus maior do que ele. O que existe são apenas falsos substitutos criados pela mão do homem. E quando ele diz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, ele está querendo dizer o seguinte, que não existe espaço para rivais. Você precisa entender o seguinte, não existe espaço, se você se relaciona com Deus, não existe espaço para rivais no seu relacionamento. Então não adianta você criar um ídolo como faziam. Em Isaías, no capítulo 44, no versículo 14, Deus mostra a incoerência nossa em criarmos deuses para nós. Olha o que aqui diz no versículo 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com a parte da sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ele faz uma imagem, faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha a incoerência. A gente pega um pedaço de madeira, metade você corta
coloca para poder cozinhar, se aquecer, usa como lenha. A outra metade, você cria uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela e diz: tu és o meu Deus. Para você ver que Deus está querendo dizer o seguinte: é incoerente, isso não existe, isso é criação da mão do homem. Só existe um Deus verdadeiro, não aquele que representa o sol, não aquele que representa a chuva, não aquele que representa qualquer outra coisa, mas só existe um Deus verdadeiro, que é o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas. Amém? A proposta de Deus aqui para Israel era bem simples. Ao contrário das outras nações que divinizavam a criação, adoravam objetos da criação, dando a eles o poder de divindade, o sol, a lua, as estrelas, o mar, seja qualquer outra coisa, Deus está dizendo o seguinte: eu sou o Criador, e você vai adorar somente a mim, porque eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Amém. Glória a Deus. E sabe o que é mais maravilhoso? É que no Novo Testamento, Jesus, quando ele se apresenta, ele se revela como a continuidade desse Deus eu sou. Lembra-se que quando o Senhor vai falar para Moisés em Êxodo 3,14, e ele vai revelar o seu nome, Moisés pergunta: quem tu és? E ele diz: eu sou. E lá em João, o Senhor Jesus, em João 8,58, ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o eu sou. Então, às vezes a gente acha o seguinte: o Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Às vezes a gente lê a Bíblia e tem aí a impressão falsa de que o Deus do Antigo Testamento é carrasco e o Deus do Novo Testamento é amor. E aí a gente acaba dando preferência a ler o Novo Testamento. Diz: não, porque o Antigo Testamento é a antiga aliança, povo de Israel. Irmãos, é o mesmo Deus. O eu sou do Antigo Testamento é o mesmo eu sou na pessoa de Jesus. Então, quando a gente está estudando aqui a lei, não significa que a gente está querendo tornar você um judeu, que agora todo mundo aqui vai chegar no próximo domingo de talit, de quipá, e aí agora a gente vai se tornar uma sinagoga, vamos botar uma arca aqui, e aí você vai fazer propósito e tem que passar a mão e pegar na arca. Não é nada disso. O mesmo Deus não é diferente do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não existe esquizofrenia na pessoa de Deus. Amém? Então, o mesmo Jesus que no Novo Testamento se apresenta como aquele que é amor, é o mesmo do Antigo Testamento. Amém? Amém? Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. O próprio João diz, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, falando de Jesus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Jesus, lá em João 14, versículo 9, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então nós precisamos, primeira coisa que você precisa desfazer da sua mente, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Não é. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma graça, é o mesmo desejo de salvação e de aliança para com o seu povo. Amém? Essa sarça em que Deus se revelou a Moisés tem algo interessante. Ela ardia, mas ela não se consumia. Ela queimava, mas ela não acabava. E nós sabemos que todo fogo precisa de combustível para poder queimar. Só que aquele não precisava. E o que é que Deus está querendo mostrar para Moisés quando ele se mostra na sarça? É que a sua existência não depende de outra coisa a não ser dele mesmo. Deus é capaz de fazer o fogo queimar e não se acabar, mesmo quando aquele objeto que gera a combustão e que mantém a chama acesa, quando esse objeto para de queimar, o fogo se apaga.
Não é assim que você, quando vai fazer um churrasco, coloca a lenha e ali ele vai queimando e depois que fica só cinza, o fogo se apaga? Deus estava querendo mostrar para Moisés o seguinte, que eu não dependo de condição externa a mim mesmo, porque eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, o que é que você pode, em primeiro lugar, aprender com isso? Que Deus é o único Deus verdadeiro. É que a nossa geração, ela gosta de fabricar deuses sob medida. E o Deus da nossa geração é um Deus que pode tudo. É um Deus que nunca confronta, é um Deus que nunca corrige, é um Deus que nunca exige, é um Deus da graça, que passa a mão na cabeça de todo mundo e simplesmente pronto. Primeira coisa que você precisa entender, que o primeiro mandamento ele só começa a existir para nós, quando nós nos rendemos ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, ele não é condescendente com o erro. Só existe um Deus, não aquele Deus que você criou na sua cabeça. Muitas vezes as pessoas dizem, religião é assim, cada um crê de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua forma, eu respeito você, você me respeita e está tudo bem. Ok, a gente pode fazer isso e se respeitar e conviver harmonicamente. Agora, muitas vezes aquilo que eu e você chamamos de Deus, na verdade é um Deus fabricado por nós mesmos. Na nossa conveniência. Porque é conveniente para mim que Deus aceite o meu pecado. É conveniente para mim que Deus passe a mão na minha cabeça. É conveniente para mim que Deus não me cobre, que Deus não exija de mim. Você cria um Deus à sua forma, à sua maneira. E esse Deus é um Deus falso, porque só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus Yahvé, o Eu Sou, aquele que criou todas as coisas. Amém? Segundo, pastor, por que Deus diz que não terás outros deuses diante de mim? Não terás outros deuses porque o Redentor, ele exige lealdade exclusiva. No versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, ele diz assim, eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. O mandamento de Deus, ele está firmado na redenção, na libertação da escravidão. Deus está dizendo o seguinte, eu te tirei da terra do Egito, te libertei da escravidão. Eu agora vou estabelecer com você uma relação de aliança, mas eu quero exclusividade. Você vai entrar numa terra que tem muitos deuses. Vai ter o Deus para cada situação da vida. E hoje a gente tem, deuses para cada situação da vida. Tem o Deus dos acidentados, tem o Deus dos endividados, tem o Deus casamenteiro, tem o Deus do futebol, tem o Deus de todas as situações da vida. Cada um, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, a ela tem devoção àquele Deus específico. Deus está dizendo o seguinte, eu te tirei da terra do Egito, agora eu quero estabelecer com você uma relação de aliança exclusiva. Amém? Israel não obedeceria para ser salvo. Israel obedeceria porque já havia sido salvo. Amém. É diferente. O Shema, o que é o Shema, pastor? É o que ficou conhecido lá em Deuteronômio 6,4. O Shema, que em hebraico significa ouve ou escuta, tornou-se a principal confissão de fé em Israel e era citado pelos judeus piedosos de manhã e à noite. Quando você visita Israel, eles vendem lá um vidrinho, tem várias formas, vidro, metal, em que você coloca no umbral da sua porta. E dentro dele tem um versículo que é Deuteronômio 6,4. O que é que diz? Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando o judeu ele vai sair de casa de manhã, ele pega lá, passa a mão lá no Shema e diz, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Quando ele chega em casa, ele passa a mão lá e diz, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Para ele lembrar que só existe
um Deus. Por isso que ele colocava no umbral da porta, tanto na entrada quanto na saída, para ele ter sempre em mente que Deus é o único Senhor e ele exige lealdade absoluta. Amém? Essa declaração era uma expressão da fidelidade de Deus, do Deus que abriu o mar, do Deus que derrotou o faraó e do Deus que havia sustentado o povo durante toda a travessia e está na terra prometida. Então, quando o povo olhava e declarava que o Senhor Deus é o único Deus, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é acima de todos os outros e não existe nenhum outro, e a minha devoção vai ser dirigida somente a Ele. Nós fomos comprados, irmãos, por alto preço. Cristo, ele não nos libertou do Egito, mas ele nos libertou do pecado. E essa mesma fidelidade que o povo tinha a Deus por ter sido liberto da escravidão do Egito, é a mesma fidelidade que nós temos que ter a Cristo por ter nos libertado do pecado, morrido em nosso lugar e ter nos proporcionado a salvação. E eu lhe digo mais, essa libertação é uma libertação superior. Por quê? Porque Israel foi escravo do Egito, mas depois, por causa do pecado, tornou-se escravo de várias nações ao longo do século. Mas a libertação com que Cristo nos libertou, ela é eterna. Amém. Você não dê lugar ao diabo e você nunca vai ficar preocupado com o que o diabo está tramando. Eu quero dizer para você, ontem eu estava, à noite, quando a gente ia para a formatura do Casados para Sempre, eu estava conversando com a minha esposa no carro sobre questão de batalha espiritual, e eu estava até dizendo o seguinte: às vezes eu tenho a impressão de que eu não incomodo o diabo. Ela disse: por quê? Porque eu não estou vendo essas batalhas todas que o povo diz aí que é batalha, é luta, é tapa. E a minha vida é uma bênção. Amém? Eu tenho umas lutas da vida, tem que pagar boleto. Mas, irmãos, eu não ando aqui preocupado. Porque ali eu fui ligar o carro. Uma vez eu estava na escola bíblica, na igreja, eu era jovem. O professor falou do diabo e tal. Quando saiu para ligar o carro, um Chevette hatch, a álcool, carburador. Ele ligou o carro e o carro não pegava. Quando eu olhei, ele abriu o carro, botou a mão no carburador, expulsando o demônio do carburador. Não, o problema era que Chevette, a álcool, tinha problema para pegar. Não tinha que expulsar demônio do carburador. Então tem gente que vive vendo batalha, demônio em todo. Levou uma topada e disse: o inimigo está querendo me derrubar. Não, você está desatento. Então, deixa eu lhe dizer. Às vezes eu digo: eu acho que eu não incomodo o diabo. Aí ela disse: rapaz, deixa de falar bobagem. O problema não é esse não. Eu disse: o que é? Aí ela disse: é porque você não dá lugar ao diabo. Aleluia. E se você não dá lugar ao diabo, meu filho, ele não tem por que estar te perturbando. Por quê? Porque eu não dou lugar. Se você não der lugar, você não vai precisar ficar preocupado. Se o diabo está querendo fazer isso, isso e isso com você, você está em aliança com Deus. Amém? Então você não precisa ficar. Se é para glorificar o nome do Senhor, pode bater palma. Não precisa ficar com neurótico, agora vendo demônio em tudo quanto é lugar e coisa. Amém? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Então eu não quero conversa com ele. Eu vou me submeter a Deus, vou resistir às tentações que ele mandar. Por quê? Porque ele não tendo brecha na minha vida, então ele não vai poder se andar com a minha vida, porque eu estou debaixo do jugo de Cristo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Imagine alguém que foi salvo por um bombeiro de um incêndio, chegar para o bombeiro e dizer ao final, eu não devo nada a você. É um absurdo ou não é? O que Deus estava dizendo? O seguinte: você vai ter fidelidade a mim. Eu te tirei da terra do Egito. Eu te libertei da escravidão. Aí o povo sai da escravidão, entra na terra prometida e diz: Senhor, eu não te devo nada.
eu vou adorar outro Deus. Faz sentido isso? Não. Qual é o sentido? Senhor, eu te louvo, te serei eternamente grato. Assim como você é grato ao bombeiro que te livrou do incêndio, você vai ser eternamente grato ao Senhor por ter te livrado da escravidão, do inferno, inclusive das garras de Satanás e do fogo eterno, porque você vai morar no céu. Então você vai ter, por gratidão, você vai ser fiel a esse Deus toda a sua vida. Amém? Então sempre que algo disputar o primeiro lugar no seu coração, você vai olhar para a cruz de Cristo e você vai perguntar o seguinte: quem me criou? Quem me resgatou? Quem foi que morreu por mim? E a resposta é Cristo. Então o Cristo Redentor tem o direito a ter o primeiro lugar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceiro, por que eu não posso ter outros deuses diante de mim, pastor? Porque o coração dividido, ele é idólatra. Olha o que aqui está dito aqui em 1 Reis 18, 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Tem outra versão que diz: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. O povo estava adorando Baal. Deus levantou Elias e Elias chamou o povo e disse: ei, pessoal, vamos fazer aqui um freio de arrumação. Quem já ouviu essa expressão? Freio de arrumação. Levanta a mão, quem já ouviu? Vixe, quase ninguém. Freio de arrumação é... O cara, ele vai dirigir um carro aqui, uma pau de arara, cheio de bagagem ali na caçamba. As coisas tudo bagunçadas aqui. E aí ele vai e dá um freio brusco. Aí as coisas tudo vão ali para um lugar, todo aquele que está fora, dá uma arrumada. Isso é freio de arrumação. Freio de arrumação, a gente dá na nossa vida quando as coisas estão bagunçadas, e a gente diz assim: peraí, eu vou dar uma parada aqui para poder as coisas ficar no lugar, para eu poder continuar a viagem mais tranquilo. Então, Deus levantou Elias para dar um freio de arrumação. Chegou o povo ali e disse: olha, vamos aqui, vocês estão aí querendo servir a Baal? Até quando vocês vão estar cocheando, dividido entre dois caminhos? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Deus. E o povo ficou, o versículo diz, porém o povo não disse uma só palavra. Ficou pensativo. E a pergunta para você é o seguinte: Deus é Deus na tua vida ou é alguém que está ocupando o lugar de Deus na tua vida? Israel queria Deus, mas também queria Baal. Queria Deus para o culto e Baal para a prosperidade, porque era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva, era o Deus que ia cuidar da plantação. Imagine, irmãos, uma sociedade agrícola que vive de quê? De plantar. Então, se o cara vive de plantar e colher, se alguém promete que vai garantir a colheita, que vai mandar a chuva, que vai fazer com que o solo fique fértil para poder ele garantir a colheita, a tentação é ou não é grande para adorar a esse Deus? É. E o Senhor diz assim, ó, vocês precisam decidir quem vocês querem servir. Você e eu precisamos decidir quem será Deus na nossa vida. Porque Deus nunca aceita essa mistura. Idolatria nem sempre é abandonar a Deus. Às vezes a gente pensa que idolatria é abandonar a Deus. Não é. É colocar outra coisa no lugar de Deus. É colocar Deus em segundo plano. Não é que você vai se tornar ateu. A partir de hoje eu vou me tornar ateu. Não, a idolatria é diferente. Eu digo, olha, eu apenas vou dividir aqui a minha devoção. Em vez de eu dar 100% numa coisa só, eu vou dar 50% para um, 30% para outro, 10% para outro, 20% para outro. E aí, o mesmo 100% eu uso. Porque na linguagem dos investimentos, o que é que dizem? Nunca coloque todas as cestas, todos os ovos numa única cesta. Porque se essa cesta cair, todos os ovos quebram. Na linguagem dos investimentos, nunca coloque os seus investimentos em um único ativo. Distribua.
Coloque Tesouro Selic, coloque ações, fundos imobiliários, coloque uma parte no exterior, em ETFs, e ainda que der dar uma pimentinha, coloque em criptomoeda, Bitcoin. Porque se um vai mal, o outro compensa. E assim chama de equilíbrio da carteira. É isso que o investidor pensa. E aí, trazendo para a nossa vida, diz, não, eu vou adorar a Deus, mas eu também adoro o meu marido, eu também adoro o meu filho, eu também adoro a minha carreira, eu também adoro a minha profissão, ou eu adoro o meu ministério. E aí a gente divide entre vários outros deuses. E aqui no Monte Carmelo, o Senhor está dizendo o seguinte, ó, vamos dar um basta aqui. Ou é 100% ou é nada. Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Ou você dá a sua lealdade 100% para o Senhor, ou ele não quer nada. Amém? Hoje os ídolos mudaram de aparência. Você talvez não esteja aqui diante de uma imagem de escultura, de Baal, mas você está diante de algumas escolhas. O dinheiro, a carreira, o prazer, a família, relacionamentos, a aprovação das pessoas, ou até mesmo o ministério. E tudo isso pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. A pergunta que não quer calar é, quem é que governa a sua vida? Quem governa a sua vida é o seu Deus. E se quem está governando a sua vida não for o Senhor, eu quero lhe dizer que o seu coração está sendo idólatra. E você tem hoje a oportunidade de dar um freio de arrumação aí na sua vida. Amém? Quarto, não terás outros deuses. Por quê, pastor? Porque Deus honra a fidelidade. Quando você vai para o livro de Daniel, você lê a história de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar. Daniel foi levado para a Babilônia, foi escravizado, porque Babilônia, ela fez o seguinte, quando dominou Israel, ele pegou as melhores mentes, pessoal mais estudado, leva para lá para poder se beneficiar do conhecimento desses povos e deixa na terra só aqueles do trabalho braçal. E Daniel foi levado lá. E Daniel, diante de diante de Nabucodonosor, os manjares que eram oferecidos, foi tratado muito bem, só que eram manjares que eram oferecidos a ídolos. E quando Daniel entendeu isso, da consagração, ele disse, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque Deus honra, irmãos, aquele que é fiel. Daniel não tinha nada mais especial do que você. Daniel, ele estava lá na Babilônia. Estava longe de Jerusalém, mas o seu coração não estava longe de Deus. É isso que você precisa entender. A sua fidelidade a Deus, ela começou antes dele entrar na cova dos leões. Começou no coração dele, quando ele decidiu não se contaminar. A fidelidade de Daniel, ela foi construída por pequenas escolhas. E são pequenas escolhas que eu e você fazemos na nossa vida que demonstram a nossa fidelidade a Deus. Não é que você está vivendo uma vida toda errada, aí num momento, num arrobo de espiritualidade, aí você teve uma grande fidelidade diante de Deus. Não, fidelidade ela é construída dia após dia. Eu completei esse ano 35 anos de casado. Ao longo desses 35 anos, houveram oportunidades de traição? Houveram. Mas eu tenho uma aliança. E quando eu olho para essa aliança e quando eu uso a aliança, eu estou dizendo para a pessoa que está me vendo o seguinte, o coração dele já está ocupado. Não tem espaço para outra pessoa. Mas ela é bonita, ela é elegante, ela é cheirosa e é não sei o quê. Não tem espaço para outra pessoa. Porque quando você faz uma escolha na sua vida, toda escolha implica em renúncia. Por quê? Porque quando eu escolho isso, eu estou abrindo mão de todo o resto. Então todo o resto não passa mais a ser opção para mim, porque eu fiz uma escolha. Entende? Quando você escolhe servir ao Senhor, você está dizendo o seguinte,
Não existe espaço para mais nada, nem ninguém na minha vida, nenhum outro Deus. A minha devoção, ela não vai ser dividida. E Daniel não estava só. Ele tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidênego, que também estavam lá na Babilônia e que quando foram chamados a se manifestar a sua fidelidade a Deus, eles se manifestaram. Nabucodonosor ergueu uma estátua, mandou todo mundo se abaixar em adoração e eles ficaram lá de pé. O pessoal disse, ei, tem 3 traidores aqui que não estão adorando o rei. O rei mandou chamar e disse, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês pensam que estão fazendo? Vocês não sabem que eu posso matar vocês, não? Eu posso jogar vocês aí numa fornalha de fogo? Sabe qual foi a resposta deles? Daniel 3,18. E mesmo nós temos um Deus a quem nós servimos e Ele pode nos livrar. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Fidelidade a Deus não depende de resultados, irmãos. Eu gosto daquele canto que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a minha fidelidade a Deus não depende do meu suposto desempenho para com Deus ou vice-versa. A minha fidelidade a Deus é motivada por amor. Porque Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me redimiu. E quando eu faço o que faço para Deus, eu faço por amor. Não faço para conquistar, não faço para poder ficar bem na fita, não faço para equilibrar o prato da balança. Fiz tanta coisa errada, agora eu vou fazer uma certa para poder ficar... Senhor? Não. É o amor que nos move. Amém? E agora a gente vem para a última pergunta. Por que Deus diz que não terá outros deuses diante de mim? Porque o primeiro mandamento, ele nos chama para amar a Deus. Lá em Mateus 22, 37, Jesus diz o seguinte, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, no primeiro mandamento, eu preciso entender que não é uma proibição, na verdade é um convite. Deus está dizendo, olha, você quer andar comigo? Primeira coisa, tire outros deuses. Eu te convido a andar em fidelidade, a andar em parceria. Sabe por quê? Porque Deus quer o nosso coração, irmão. E Jesus, ele resumiu a lei em uma palavra. Qual foi? Amor. Ame o Senhor, seu Deus. O resumo de toda a lei, ame o Senhor, seu Deus. O resumo da lei é o amor, não é a obrigação, não é a imposição. Amar a Deus é colocar Deus acima de tudo, é confiar nele, é obedecer a ele, é adorar a ele. O próprio Jesus disse lá em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A obediência, ela nasce do amor, não o contrário. E Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura trabalhadores. Amém. Ah, você exerce o ministério porque a igreja está precisando. Amém. E é para poder exercer o ministério, eu dou mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está procurando trabalhadores. Ativismo não conquista o coração de Deus. Ah, eu vou servir no ministério porque eu agora quero recompensar a Deus por algo. Não, Deus não procura trabalhadores. Deus procura adoradores. E porque eu adoro a Deus, eu trabalho para Ele. Porque eu adoro a Deus, eu sirvo a Ele. A motivação do meu coração é o meu amor. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, tinha boas qualidades. Ela tinha boa doutrina, tinha muito trabalho, tinha muita perseverança, mas ela pecou em algo. Esqueceu o primeiro amor. E por causa que ela esqueceu o primeiro amor, todo o resto perdeu o sentido. Ei,
Como é que está aí o teu primeiro amor? Se acostumou com as coisas de Deus? Ou simplesmente você está acostumado com a religião? Você já sabe tudo. Quem aqui já tem 3 anos de igreja, você já viu tudo, já participou de conferência, de curso, de seminário, já participou de várias coisas, você já sabe como é que funciona a igreja. Mas deixa eu te dizer, você não entrou aqui para ser um religioso, você entrou aqui para adorar o Senhor. Amém? Para viver em amor com Ele, para servir a Ele com alegria. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. A pergunta é, você ama a Deus ou apenas trabalha para Ele? Você busca a sua presença ou apenas realiza atividades religiosas? Quando o amor, ele deixa de ser algo essencial na sua vida, a obediência passa a ser um peso. E Deus não está aqui para isso. Ele quer o teu amor. Porque Ele é o único Deus verdadeiro. Por que você não pode ter outro Deus? Porque o amor exige lealdade. Porque um coração dividido, ele é idólatra. Porque Deus honra a fidelidade. E porque o verdadeiro sentido do primeiro mandamento é amar a Deus.